muito comum as pessoas falarem, ai, não sou feliz no meu casamento, não está mais dando certo, não é mais legal, não é mais isso, não é mais aquilo, mas continuam casadas reclamando da situação e acho que elas nunca param direito para saber o que é que realmente eu não gosto do meu casamento. E é exatamente isso que eu quero que você reflita junto comigo, que nós vamos refletir aqui junto comigo, e eu vou dizer para você o que é que você precisa fazer para que você realmente pare de dizer que seu casamento não é bacana e comece a mudar isso. Né? Se eu não gosto de uma coisa, se ele não está legal, eu tenho que mudar. Não dá para ficar, né, ali esperando que as coisas mudem sem a gente fazer nada. Então vamos lá, mão na massa aqui. Pode pegar já um papelzinho e uma caneta para você já escrevendo algumas coisas, ok? Bom, a primeira coisa, para que você comece a olhar para o seu casamento de um outro ângulo, de uma outra forma, você tem que parar de generalizar. Generalizar o quê? Dizer que está tudo ruim, porque isso não é verdade. Né? Às vezes a gente generaliza para tudo, até você fala assim, Ai, a viagem foi péssima. não, foi péssimo às vezes um outro ponto, mas teve coisas que foram bacanas. Mas parece que quando tem alguma coisa ruim, a gente joga aquele ruim, expande ele e abafa todas as coisas boas. E fica dizendo que tudo é ruim. Então, a primeira coisa para que você possa mudar, né, esse seu casamento que não está legal, é especificar exatamente quais são os pontos que você não gosta. E daí agora eu quero que você pegue um papelzinho, vamos fazer juntos. Escreve aí, quais são especificamente, nada assim, ai, não gosto de nada, não. Eu não gosto da forma como ele fala comigo, por exemplo. Eu não gosto da falta de carinho. Eu não gosto que, aquele famoso, né, que coloca sempre a toalha molhada em cima da cama. Tem gente que acha isso um horror, não é isso? Eu não gosto disso. Então, o que é ruim é isso. O que é ruim é porque ele não tem hora para chegar. O que é ruim é porque, sei lá, financeiramente ele não progride, né, do jeito que você gostaria, sei lá, o que tá de ruim? Exatamente, conta pra mim. Se chegasse alguém aqui na minha frente e ia falar assim, ai, Maura, eu quero trabalhar meu casamento, porque meu casamento tá muito ruim, e eu não sei como sair disso, né, como mudar tudo isso. Eu ia fazer essa pergunta pro meu paciente. Diz pra mim exatamente o que é que te incomoda no seu casamento. Quais são os pontos? E daí ela ia dizer, pá, é exatamente isso que eu quero que você escreva isso. Esses pontos, tá? Agora, o que eu ia falar para o meu paciente que eu estou falando? Bom, de todos esses pontos que você me trouxe, de todas essas coisas que você não gosta, vamos olhar um por um para eles? Vamos olhar com carinho, né? Um por um? E daí você vai avaliar, né? E olhar de que maneira? Esse ponto 1, primeiro ponto que você colocou, né? Tipo, ele não conversa comigo, não é atencioso comigo, né? Como é que isso aqui dá para ser alterado? Primeira coisa, quando a gente olha para um problema, é se olhar, isso dá para mudar? Tem algum tipo de problema que não dá para mudar. E você tem que saber se isso é possível. Então você vai avaliar e vai falar assim, isso é possível a alteração? Primeira coisa. Então eu quero que agora você olhe para todos os pontinhos que você colocou aí e faça essa pergunta. Isso é possível de ser alterado? E responde ali, né? Pontinho 1 sim, pontinho 2 sim, pontinho 3 sim, outro não. Faça isso. Não é nem assim, já tentei de tudo, já não sei o que lá. Esquece o que você já tentou. Nós estamos aqui vendo uma fórmula de você fazer uma análise. Então é isso aí. Combinado? Escreveu? Ok. Daí você vai fazer a outra pergunta, né? Olhando ponto a ponto. Essa mudança, você acredita que dependa só de você ou você acredita que depende do outro? Então, quando a gente faz essa pergunta, normalmente a gente sempre acha que qualquer mudança depende também do outro. Se você for colocar para mim que aqui num dos pontos foi que ele progrida mais financeiramente, isso que depende mais dele, desse progresso dele do que o seu. Se você colocasse que ele seja mais atencioso comigo, você vai falar assim, depende dele ser mais atencioso. Será? Coloque em xeque, neste momento, o que você acredita que depende dele e o que dependeria de você. E o que você acha que depende dos dois.
E você vai chegar à conclusão depois que quase que todas as mudanças, basicamente eu não digo todas, mas quase que todas as mudanças dentro de um casamento, ela depende dos dois? Sim, depende de um fazer uma coisa, outro fazer outro. Mas tem um movimento que é o seu. E eu quero que agora você perceba este seu movimento. Que tipos de movimento é possível você alterar? Então aqui você já constatou que dentro dessa generalização, muitas coisas você colocou que é para o outro e para você também, ou dos dois. Agora, dentro desses aqui, aí vai outra pergunta. Quais deles, né, são comportamentos que eu posso alterar? O que depende exclusivamente de mim e que eu posso fazer dentro destes pontos? Então aqui é o momento de você olhar ponto a ponto que você não gosta, que você fala, isso aqui tá ruim no meu casamento, os pontos ruins, e ver assim, o que eu posso fazer? Quais comportamentos eu posso tomar para alterar esta situação? E a hora que você analisa, você começa, bom, então eu posso, se eu quero mais atenção, eu quero que ele me seja mais atenção, será que eu posso ser mais atenciosa com ele? Uma vez que é dando que se recebe. Se eu quero que ele me valide algumas coisas, se eu quero que ele me note as minhas necessidades, será que eu também estou notando as necessidades dele? Ou como que eu posso, será que eu estou deixando claro para ele as minhas necessidades? Será que eu estou dizendo, olha, eu posso então chegar para ele e falar assim, olha, eu queria mais atenção, mas que tipo de atenção ele vai falar que te dá? Eu queria uma atenção na hora que a gente estava conversando, que você não ficasse no celular, que você conversasse comigo, que você me ouvisse quando eu falo alguma coisa, que você interagisse, de uma forma de estarmos juntos. Você tem que também especificar. Então, que comportamentos que você pode ter para alterar aquilo de forma proativa e positiva? E agora, dentro de todas esses pontos e amor, todos os pontos que você levantou, você vai olhar para ele e vai falar assim, o que disso tudo não é possível? O que você acredita que não tem jeito? Que a pessoa é daquele jeito? Porque tem algumas coisas que a gente quer alterar na pessoa e que a pessoa ela está daquele jeito por um bom tempo e que não há abertura para uma possível mudança, às vezes, do comportamento, do jeitão da pessoa ser. Então, o que não é possível alterar nisso? Porque tem algumas coisas numa relação que você chega no ponto e você fala, ó, aqui não sai. Aqui é isso, ou eu aceito ou eu não aceito. E num casamento, a gente tem coisas, numa relação, principalmente no casamento, tem coisas que você tem que saber, olha, é assim. É o jeitão da pessoa. É o perfil dela. E ela só vai mudar esse perfil caso ela queira mudar e quando ela mudar, e não porque eu quero que ele mude. Isso para mim é algo que eu consideraria impossível. Eu não posso alterar um jeito de ser do meu marido. É o jeito dele. Então, sei lá, o meu marido ele era muito extrovertido, falante, gostava de um lado mais social, de amigos, de festas. Ele sempre gostou muito dessas coisas, E gostava de falar com várias pessoas, papai, aquele outro. Então a gente tinha reuniões, aí ele ficava ali, sendo aquele arroz da festa, falando com todo mundo. E às vezes eu sou um pouco mais recatada, Nem sempre eu sou tão assim, às vezes sim, às vezes não. Depende do meu humor, do momento, mas ele sempre era assim, era o jeitão dele. Eu ia poder falar assim, eu não gosto disso, eu não queria isso. Não, é o jeito dele. Isso não é possível mudar caso isso fosse algo que me incomodasse. Isso não era algo que me incomodava, mas eu estou só dando um exemplo. Como bate numa coisa que você fala, é assim, o pacote é esse. Eu sou ciumento, então não quero que ele vá falando com um com o outro. É um problema, eu vou ter que lidar com meus ciúmes, porque o camarada é assim. Entender essa pergunta é extremamente importante, você perceber o que é possível que você simplesmente tem que aceitar. E daí, para aceitar, você tem que fazer uma outra pergunta. Que não é simplesmente aceito e pronto. É assim, eu tolero isso? Isso que você diz que talvez não seja possível de mudança, que faz parte de uma característica da outra pessoa. Você precisa ver se há e para você saber se há uma tolerância em você, se bate com os seus valores, com a sua moral, com o que você acha correto, com algo que seja assim, inegociável.
para você. E você tem que saber se eu tolero isso ou não tolero isso. Porque se você não tolera isso, daí sim é um problema. Daí sim é aquele momento que você chega e fala assim, ó, este ponto é tão gritante para mim que eu não seguro isso. Por exemplo, para mim, Maura, eu não seguraria uma pessoa, sei lá, que tivesse algum tipo de vício, um alcoólatra, por exemplo. Não seguro isso. Nunca tive isso na minha relação, mas vamos imaginar. Né? Aquilo lá seria tão aviltante que eu não seguraria isso. Tem mulheres que seguram isso. Né? Tem mulheres que ficam. Então, o que um tolera ou não? Então, eu não posso dizer aqui para você isso é ou aquilo não é. É você que tem que levantar e falar assim, isso aqui, você pode até ser assim, olha, eu já tolerei até aqui, agora hoje eu não tolero mais. E como é que a gente sabe que a gente não tolera mais? Quando você começa a adoecer, quando você começa a perder a graça da vida, da relação. Quando, sabe, parece que as coisas perdem o brilho. É a hora que você falou, chegou no ponto em que isso aqui não dá mais. Então, isso aqui é um momento de muita reflexão para você. Uma das formas, às vezes, né, que as pessoas tendem a fazer com essa questão do chegar num ponto onde você diz isso aqui eu não tolero, não dá, vai contra, me infringe demais. O que as pessoas fazem, que às vezes dá certo e às vezes não, é levantar todos os outros pontos, os pontos positivos de uma relação, né, para ver se na balança ali todos esses pontos positivos têm um peso que diminui isso que incomoda. Isso daqui, ele funciona por um tempo. Dependendo do que é que te incomoda, até pode perdurar e você vai levar mais em consideração de um monte de coisa. Mas chega uma hora que isso daqui pode vir à tona. De uma forma muito maior, ou fica sendo aquela sujeirinha embaixo do tapete, que você vai colocando florzinha aqui em cima, mas chega uma hora que esse cheirinho aqui debaixo do tapete, ele ultrapassa o cheiro das flores. E aí é a hora que chega naquele momento em que você fala, ai, e aí? Né? Levantar o bom, mas tem isso daqui. Então, muitos casais, eles vão levando em barrigada, vão colocando as coisas embaixo do tapete, achando que colocando ali os olhos não vê, o coração não sente, mas o coração está sentindo, os olhos estão vendo, os narizes estão, todos os seus sentidos estão vendo tudo. Você está fazendo de conta que não vê, para algo. Então, você tem que saber para que algo é esse. E saber que isso tem um prazo de validade. Este algo vai ter um prazo de validade. Às vezes as pessoas, né, suportam um monte de coisa para os filhos, quando os filhos crescerem, quando tiver isso. Só que um dia os filhos crescem, as coisas crescem, daí você fala, né, bom, mas ali era um ponto que a gente tinha um prazo de validade, né? Que eu falei assim, bom, esse prazo de validade era enquanto isso. Isso aqui finalizou, então vamos levantar o tapete. Daí você vai ver se tem resolução aquilo ali ou não. Então você precisa sempre estar vendo assim, o que é isso, né? O que é suportável e o que não é suportável para você. Então veja, você fez os pontos, né? Trouxe especificamente, né? Parou de generalizar, colocou todos os pontos, viu o que dependia de você, o que depende do outro, o que você pode fazer, o que realmente te incomoda, o que é possível ser mudado, o que é impossível de ser mudado. E daí o que é impossível, se você tolera ou não. Ou se você vai tolerar por quanto tempo, você tem que colocar um time. Sabendo que aquele tempo vai ser até esperando alguma outra coisa, ou mesmo que você não coloque esse time, esse tempo, um determinado momento esse relógio vai apitar. Né? E daí também você tem que já só saber disso. E quanto mais consciente a gente está, melhor, a gente sofre menos. Daí, levantado todos os pontos que te incomodam, tem esse outro jeito, até para te ajudar nisso, né? De que outras coisas que eu vou levar em consideração é você fazer uma lista também das coisas positivas dessa relação. Porque quando a gente fala tá tudo ruim, a gente esquece de alguns pontos bacanas. Então, o que você valoriza no seu casamento e que você acha bacana manter essa relação, ou no casamento, ou no namoro? A gente está falando casamento, mas pode ser em qualquer relação mais íntima que você esteja vivendo com alguém. Então, quais são os pontos positivos? O que é que realmente é bacana? Né? Que você fala, nossa, legal, porque são esses pontos positivos que segura esses pontos negativos. Como eu disse, repito, eles vão segurar às vezes por um tempo. Caso você
não potencialize e não fique o tempo inteiro olhando essa balança e vendo a hora que pende para cá ou que pende para lá. Porque na hora que você põe na balança todos os pontos positivos e põe os pontos negativos, reconhece o que você, né, pode fazer ou não, se os pontos negativos, né, subir muito e os negativos ficar aqui, isso aqui é complicado, né? A hora que a gente acaba se separando. E o que faz, às vezes, a gente separar é bem... Antes de chegar simplesmente essa balança que quebrou, você tem que fazer essa análise de todos os pontos negativos que eu falei. O que é, o que não é, o que dá, não sei o que lá, para ver se isso daqui diminui. E aí ela se equilibra um pouquinho. Mas se você perceber que não dá, que isso aqui tá assim, desta maneira, é o momento em que você vai se perguntar. Quero ou não quero? Vale a pena ou não vale a pena? Quero continuar com isso dessa forma? Aguento? Tenho estrutura interna? Tenho estrutura externa? Quero continuar com isso por mais 10 anos, por mais 20 anos, por mais 5 anos? E se a resposta for não, eu não quero continuar, pendeu. Já é o momento de você, então, fazer uma preparação de uma separação. Agora, se você fala, não, tá assim, mas eu quero continuar. Apesar de estar os pontos negativos lá em cima e aqui, e termos os positivos aqui, eu não quero me desfazer dessa relação, eu quero continuar. Então, daí você vai fazer o seguinte, de que forma você poderá potencializar ainda mais o positivo. Se eles estão assim, não é que você vai querer que e já viu que esses negativos não vão se transformar em positivos, eu tenho que aumentar o peso do positivo. Aí entra, né, essa questão da gente estar valorizando pequenos detalhes que talvez na listinha de coisas boas você esqueceu de alguns detalhes. Detalhes esses que depois que a pessoa se separa, é a hora que ela começa, sabe, a lembrar dos pontos positivos. Já viu aquilo, né? A hora que a pessoa morre, né? O defunto, não importa se morreu de morte morrida aqui ou se foi, o defunto era sempre mais bonito. Né? Tinha coisas ali, coisas aqui, parará, começa a trazer aquele bom. Então traga o bom já agora, potencialize o bom já agora. O que é muito bacana, o que é que você valoriza também? Porque para você estar numa relação com alguém é porque tem algo que você valoriza. Não só do contexto família, do contexto de estar ali junto, mas daquela pessoa. E aí você vai potencializando, você vai colocando coisinhas aqui, né, coisas que já existem, mas você vai colocando luz para que este positivo suba e essa balança se equilibre. Se você achar que não dá para colocar aqui, né, mais luz aqui, porque já está o máximo, daí é aquela história de você olhar e falar assim, eu seguro ou não seguro uma balança desse equilíbrio? Qual é a energia que eu tenho? Tem uma coisa que é assim, né? Isso que eu estou dizendo para vocês, que quando a gente está numa relação que ela não está legal, dificilmente a gente para fazer uma análise dessas que eu estou fazendo aqui com você. A gente vai levando, a gente vai maldizendo, a gente vai gritando, a gente vai se irando, a gente não para pensar. Esses pontos que eu pedi para você levantar, eles são fundamentais para que você comece a entender você e a entender a sua relação. E a saber exatamente o que é que você pode fazer e o que não dá para fazer. E aceitar que não dá para fazer. Sem ficar, já fiz de tudo e não sei o quê. Não dá. Tem alguns pontos numa relação que elas são imutáveis. E por que elas são imutáveis? Porque toda relação depende do outro. E na hora que você está vendo que o seu casamento não está legal, você vai fazer primeiro uma introspecção com você. Daí você vai convidar também, né, o seu parceiro para vir nessa mesma introspecção. Mas às vezes o outro parceiro, às vezes ele não quer fazer essa introspecção. Então você vê que você está meio que só na reformulação do que você acredita ser bom neste casamento. E daí você vai fazendo até um tempo. Até onde você consegue realizar isso sozinha. Porque numa relação não dá para a gente fazer o tempo inteiro sozinho. Você consegue dar alguns passos e fazer essa mudança em você. E a sua mudança vai automaticamente acionar uma mudança no outro. E daí você espera a resposta do outro.
para poder fazer este caminho. E se a resposta do outro não vem, você vai de novo lá para a balança. E daí sempre se perguntando, o que seguro, o que não seguro, o que vale a pena, o que não vale a pena. E qual é a potência que você tem de lidar com todos esses prós e contras que existem numa relação. Né? Qual é o seu vislumbre maior? Porque na hora que a gente faz essa balança, eu estou colocando aqui o day by day, coisinhas do dia a dia. Mas às vezes a gente tem uma visão de um futuro. E daí você olhar para isso que está aqui e perceber se isso que está aqui, ele é um obstáculo para você chegar nesta visão, ou se ele faz parte do caminho até se chegar nesta visão maior que você tem enquanto um casal, enquanto uma família. Se esses obstáculos fazem parte, faz parte, né, do caminho, então tá bom, porque daí você tem uma esperança. Mas esperança não é esperar parado. Esperança é saber que eu lido com essas dificuldades para. Então eu estou aqui neste movimento de acreditar que isso que eu estou vivendo, ele vai trazer um outro fruto. A hora que você acha que isso que você está vivendo não vai te trazer e essa visão já não ficou mais uma visão compartilhada, daí é a hora que você fala, eu estou junto ou eu estou com alguém? Então, quando nós estamos com algum problema no relacionamento, já tem que se perguntar, eu estou junto ou eu estou sozinha com esse problema? E se você está sozinha com esse problema, onde que está a relação? Então, todas as suas dificuldades, essas ponderações, ela tem que ser compartilhada com o seu companheiro. Senão, você vai estar fazendo um de tudo sozinha. E se você tem uma relação, você já não está mais sozinha. Não pode estar sozinha porque você está na relação. Entenderam isso? Bom, eu sei que esse assunto ele é bem complexo, ele tem, né, muito mais profundidade do que isso que eu estou dizendo, mas aqui é o primeiro grande passo para você descortinar e ter um diagnóstico de como é que está a sua relação. E quais são os primeiros passos que você pode dar para ir se abrindo e você ir tomando consciência, assumindo o seu poder dentro da relação e o que é que você pode ou não fazer. Ok? Bom, então é isso. Em outros vídeos a gente explana mais, né, aprofunda mais sobre este tema extremamente rico e dolorido para algumas pessoas, mas muito satisfatório quando a gente consegue passar por esses obstáculos juntos e, uau, né, mais uma trajetória vencida. Bom, então é isso. Agora eu quero que você, né, dê um like neste vídeo, clique no sininho, compartilha, se assine no canal caso você ainda não é assinante e vamos juntos desvendar esses mistérios do que é se relacionar com alguém, ok?